Olá a todos, bem-vindos à aula de Matemática 4, com conteúdo da semana 7. Essa aula está sendo gravada um pouco com atraso, mas é o que eu consegui fazer. Então, o conteúdo dessa semana é estatística descritiva e também falar um pouquinho de correlação e regressão, ok? Muito bem. Então, aqui segue a bibliografia, que é um pouquinho diferente do que a gente tinha até agora na disciplina. Então, nós mantemos o livro didático, que traz uma parte aqui da estatística descritiva. Os outros volumes, volume 1 e volume 3, também trazem estatística, tá? Mas o conteúdo que a gente vai ver está quase todo aqui nesse. Todas as imagens que vocês vão ver nessa apresentação foram retiradas desse livro aqui, que é o livro Estatística Fácil, do Antônio Arnaud Crespo. Então, é um livro muito bom, muito completo, e eu sugiro que quem gostar, se interessar por essa área, estude esse livro inteiro, que ele é muito bom. E, por último, temos o livrinho do IESE, o volume 11, que é o último da coleção, que na sua terceira parte traz estatística descritiva também, ok? A parte de correlação e regressão está só nesse livro de estatística aqui, e o resto está nos outros livros. Bom, então eu coloquei aqui um sumário, das páginas desse arquivo que eu estou usando aqui para apresentar, onde está localizada cada item que a gente vai ver. E, assim, para falar um pouquinho de estatística, então estatística, ela inicialmente era uma área da matemática aplicada, mas hoje ela já é olhada como uma área própria. Então, a estatística não seria algo dentro da matemática, mas algo à parte. Porque, além dos cálculos em si, dos números, enfim, dessas medidas que a gente vai ver como calcular, ela tem toda uma parte inicial de estudo de amostragem, de população, de como escolher essa amostra. E também, depois de fazer as contas, uma parte de interpretação dessas contas, de inferência de informações a partir do que os números dizem. E isso já não é mais matemática, Então, tem várias questões sociais e próprias da estatística envolvidas. Então, eu sou matemática e não vou conseguir aprofundar muito o conteúdo de estatística, mas vou dar uma base aqui com o que eu sei, e aí, a partir disso, vocês podem seguir estudando. Bom, então a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre variáveis. Então, vocês estão acostumados a ouvir essa palavra, variável, em matemática. Por exemplo, se você tem lá uma equação, você quer resolver ela para a variável x. Então, variável é o que você quer achar. Nesse exemplinho aqui, a variável tem o valor menos 2. Ou também, a variável aparece quando você fala de uma função. Então, a variável é aquilo que varia, é aquilo que vai assumir os valores que você vai colocando aqui, certo? E na estatística é uma coisa parecida. Variável é o que vai assumir os valores, é aquilo que vai ser o representante do que a gente vai estudar. Então, vou dar alguns exemplos aqui já falando dessa classificação. Então, uma variável ela pode ser quantitativa ou qualitativa. O que é uma variável quantitativa? É uma variável que vai assumir valores numéricos. E uma variável qualitativa, ela vai assumir valores não numéricos. Por exemplo, uma variável poderia ser aqui, quantitativa, poderia ser a idade. Sempre que a gente fala de estatística, você tem que definir ali a população ou a amostra, o contexto. Então, digamos que a gente está na sala de aula e a gente quer pesquisar sobre a idade dos alunos. Então, a gente definiria uma variável x, que seria a nossa idade, e pesquisaria dentre os alunos a idade de cada um deles e montaria uma tabela com esses valores numéricos. A gente também poderia, nessa sala de alunos, pesquisar sobre a altura dos alunos, ou o peso dos alunos, ou a renda média em casa, da família, enfim. Então,
todas essas que eu falei são variáveis numéricas e, portanto, quantitativas. A variável quantitativa ela é dita discreta quando os seus valores vão ser números naturais, né? Os valores a gente vai chamar de xi, tá? Então, o x é a variável, mas aí um valor específico, ou seja, quando o x assume esse valor xi, então esse valor tem que ser um número natural. Ou seja, a variável discreta ela está associada com contagem de idade, né, de quantos anos a pessoa tem, contagem de quantidade de filhos por família, contagem, porque a gente tem números naturais, 0, 1, 2, 3. Agora, a variável é dita contínua quando esse valor, a princípio, pode assumir qualquer número real. Por exemplo, quando a gente pergunta sobre a altura, né, de uma pessoa, não vai ser só 1, 2, 3, ou 1,5, 2,5, 3,5. Você vai ter valores, né, que não são contínuos. Normalmente a gente usa lá 1,60, né, 2 casas decimais. A gente não fala mais do que isso, mas poderia, se tivesse um instrumento mais preciso, usar mais casas. Então, são variáveis que estão associadas normalmente com medições, porque aí você tem números que variam bastante. Essa variável não seria contínua no sentido matemático. No sentido matemático, seria contínua se não houvesse nenhum buraco aqui na reta, né? Se as variáveis pudessem assumir qualquer valor. Mas é difícil que alguém fale, né, que tem altura π menos 2, né? Sei lá. Então, só não confundam esse contínuo com o contínuo da matemática, mas essa é a ideia, né? Que você vai ter os valores aqui distribuídos numa faixa e bastante diferentes, né? Facilmente você vai ter, num grupo, todo mundo tem a altura diferente, né? Na sala de aula, mas na idade, por exemplo, na sala de aula vão ser mais localizadas, né? Então você tem aqui o 14 anos, 15 anos, 16 anos, e vai ter esse espaçamento maior. Você não tem ela bem distribuída como altura, peso, ou coisas que tenham essa cara mais decimal, tá bom? Por que é importante a gente saber sobre essa classificação? Porque alguns tipos de gráficos são adequados para as variáveis discretas, outras para variáveis contínuas. A forma com que a gente vai organizar em tabela também pode ser afetada por essa classificação, então por isso é interessante conhecer, né, essa classificação. Já as variáveis qualitativas, então elas podem ser, nesse contexto que a gente está falando, a cor do cabelo da pessoa, a cor dos olhos, o sexo, se é menino ou menina, né, ou outra classificação. O que mais? Que não seja número. Eu só penso em exemplos com número. A disciplina que você tem a melhor nota, o melhor desempenho, a disciplina que você mais gosta. Todas essas são variáveis que não são números, né? Não são numéricas, que os seus valores não vão ser números, mas que a gente pode pesquisar, por exemplo, a matéria preferida dos alunos da sala, montar uma tabela com isso e deduzir coisas, calcular médias, enfim. Quer dizer, para as variáveis qualitativas, a gente fica mais restrito nos nossos cálculos, tá? A gente pode calcular mediana, que é uma das medidas que a gente vai ver, somente se esses valores assumidos pela variável, eles possam ser ordenados. Então, por exemplo, eu poderia pesquisar como você avalia a disciplina de matemática. As opções são péssimo, ruim, bom, muito bom e excelente. Então, são variáveis que são valores que você consegue ordenar. E eu consigo dizer o que seria o resultado do meio, né? Que seria o bom, que está ali na posição 3. Então, nesse caso, a gente pode até falar em mediana. Mas, quando você não ordena, como cor do cabelo, por exemplo, né? Não faz sentido ordenar, aí a gente não consegue fazer cálculo nenhum, tá certo? Por isso que a gente vai acabar trabalhando aqui com variáveis quantitativas. Vai ter um exemplo de discreta, outro de contínua, que eu vou levar durante toda a aula.
As qualitativas, vocês podem olhar no livro alguns exemplos que vão existir também. Ok? Eu não coloquei aqui, mas essas qualitativas, elas podem até ser subdivididas aqui em variável nominal e ordinal, que seria as que você consegue ordenar, as que você não consegue ordenar. Bom, o segundo tópico é sobre as tabelas de frequência. Então, o que que é isso? Nesse exemplo aqui, a gente está numa sala de 40 alunos e se pesquisa a estatura dos alunos. Estamos olhando aqui. Aí é feita a pesquisa e se anotam todos os números que apareceram. Né? Digamos que a sala esteja organizada por filas desse jeito aqui. Então você vai lá e anota. Veja que não há nenhuma ordem, né? Nenhum critério para anotar. Você simplesmente vai anotando como as pessoas estão dispostas na sala conforme você coletou a informação. Então isso aqui seriam os dados brutos, né? Os dados primitivos. A gente poderia pegar essa lista e ordenar ela, colocar do menor para o maior. Então, o menor aqui na primeira posição e o maior na última. Quando a gente faz isso, essa lista de números passa a ser chamada de hall. É o hall de números, de valores assumidos pela variável. Então, eu não coloquei essa imagem aqui deles ordenados, mas o próximo passo, então, seria a gente ordenar esses dados em tabelas. De que forma? Então, primeiro tem uma ordenação aqui simples, onde está do menor para o maior, né? E é anotado a altura e a quantidade de pessoas que tem aquela altura, que a gente chama de frequência. Então, o valor assumido pela variável, por exemplo, 1,55 m, 4 pessoas têm 1,55 m. Certo? Então, isso aqui está assim dividido para não ocupar muito espaço, né? Mas seria uma tabelona comprida aqui, acabando aqui no final. Então, isso é um jeito de ordenar que a gente chama de dados agrupados. Por quê? Porque a gente agrupou, por exemplo, as 4 pessoas aqui de mesma altura estão agrupadas numa única linha. Então, dados agrupados. Só que essa tabela ficou com muitas linhas, né? É difícil enxergar qualquer coisa aqui. Então, nesse caso, que a gente está falando de uma variável contínua, naquela classificação que eu falei, normalmente se usa esse tipo de tabela aqui, ó, que é o que a gente chama de dados agrupados também, só que agrupados com classes. Deixa eu ver se é exatamente essa nomenclatura. Com divisão em classes. Um pouquinho. Com intervalos de classe. Então, primeiro, dados agrupados sem intervalos de classe e aqui com intervalos de classe. Intervalos de classe. Então, veja que a gente, ao invés de trabalhar com números específicos, a gente define aqui intervalos para classificar. E aqui a gente tem daí uma tabela com 6 linhas. Por exemplo, né, de 1,50 m a 1,54 m. E essa anotação que está ali no meio dos dois números, 1,50 a 1,54, é como se fosse representar isso aqui, intervalo fechado em 150 e aberto em 154. Tá? Aí o 154, se a pessoa tem 1,54 m, ela vem aqui na próxima linha, tá? Que é aqui, né, aberto, daqui vai ser fechado em 154, aberto em 158. Ok? E aqui já dá para a gente ver um pouquinho melhor, né, que há uma concentração nessa terceira faixa, entre 1,58 e 1,62. E essa tabela nos diz mais do que essa tabela gigante aqui, sem nenhuma organização. Ok? Então, isso acontece porque é uma variável contínua, e variável contínua a gente normalmente vai dividir em classes. Aí vocês poderiam perguntar, mas como que a gente escolhe quais são os intervalos de classe, quantos vão ser, enfim. Então, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas existe uma fórmula, ou existem algumas fórmulas, para você calcular a quantidade de linhas que você vai ter, e a partir disso, dividir igualmente, né? O que é importante aqui? Que os intervalos tenham todos o mesmo tamanho. Aqui todos têm tamanho 4, certo? Ah, mas aqui
por exemplo, ó, não tem 174 que chegou aqui, tem só 173, tudo bem que é aberto. Mas se faltar, você completa o teu intervalo para que ele tenha o mesmo tamanho. Todos têm que ter o mesmo tamanho. As fórmulas que envolvem, inclusive, logaritmos nas fórmulas, vão te dizer quantas linhas você vai fazer. Digamos, são 5 linhas e eu tenho ali um intervalo de 23 números, do 0 ao 23 aparece, ou do 1 ao 23. Então, você faz do 1 ao 5, do 6 ao 10, do 11 ao 15, do 16 ao 20, do 21 ao 25. Mesmo que você não tenha os números 24 e 25, você coloca eles para ficar direitinho e você não ter uma classe maior do que a outra, né? Um intervalo de classe aqui maior do que o outro. Então, vocês podem olhar isso com detalhe lá, como você calcula. Mas, em geral, a gente tenta fazer tabelas de 4 a 6 linhas. Mais ou menos isso. E já fica bom de enxergar. Mais para frente, a gente vai ver um outro exemplo, uma outra situação que vai ser melhor usar dados agrupados, tá certo? Então, essa tabela de frequência, ela se chama assim porque a gente sempre vai escrever a frequência, que é o que aparece, a quantidade de vezes que aparece um determinado valor. Então, quantas vezes aparece 155 na nossa tabela? 4 vezes, na nossa lista, né? No nosso rol. Esse aqui não é rol, esse aqui é dados primitivos. Mas a gente pode passar isso para rol. Ordenado. Ok? Então, por isso, tabelas de frequência, porque é uma tabela onde a gente anota a frequência, que é o quanto aparece. Ainda na mesma situação, me desculpem aqui pelo rabisco, mas no livro estava assim, né? E eu tirei de lá. Lembrando, tudo isso está no livro Estatística Fácil. Aqui a gente tem uma tabela de frequência mais detalhada. Então, é aquela situação de seis intervalos de classe. A primeira coluna que aparece aqui depois dos intervalos, né? Então, aqui estão os intervalos de classe. Aqui a gente tem esse I, que seria um índice para a gente poder usar nas fórmulas, enfim. Essa primeira coluna é aquela que já estava no slide anterior, que é a frequência. Ou a gente chama também frequência absoluta. Esse aqui, vou escrever aqui embaixo, esse XI, é o que a gente poderia chamar de representante da classe. Porque depois eu vou querer fazer conta com médias e tal, e eu não posso fazer conta com os intervalos. Então, a gente vai escolher um representante, que na verdade é o ponto médio, né? Então, entre 150 e 154, tem o 152, que é o ponto médio, e esse é o nosso representante. Então, cada classe tem o seu representante. Aqui vem a frequência relativa. Frequência relativa, que nada mais é do que você pegar a frequência absoluta e dividir pelo total. Então, eu tenho aqui o 4 na primeira linha, que dividido pelo total de alunos, que são 40, eu tenho 0,1. Certo? Isso é feito com todas as linhas. E eu obtenho aqui uma frequência relativa, que a gente pode escrever, inclusive, como porcentagem, né? Então, seria aqui, vou colocar aqui 10%, aqui seria 22,5%, 27,5%, 20%, 12,5% e 7,5%. Certo? Então, essa é a frequência relativa, são essas porcentagens, né? Que aí, relativamente, a gente consegue ver o quanto cada classe está presente naqueles dados. Então, a classe que mais aparece aqui, por exemplo, é a terceira, de 1,58 m até 1,62 m, com 27,5% das pessoas. A próxima aqui, que é um F maiúsculo, é o que a gente chama de frequência acumulada. Então, vocês veem ali, até está rabiscado, né? Vocês veem que está aumentando. Eu pego a primeira aqui, que tem 4, depois eu somo com o 9, tenho 13, somo com o 11, tenho 24, assim até chegar em 40. O último aqui da frequência acumulada tem que sempre bater com o total. Então, a frequência acumulada, ela
é útil quando você quer saber, por exemplo, quantos alunos têm menos que 1,62 m? 24 alunos, certo? Então, é fácil de ver, né, esse tipo de situação, menos, mais do que determinado número. E aqui a gente tem, por último, a frequência acumulada relativa. Então, a frequência acumulada relativa. Então, quanto por cento dos alunos tem menos que 1,66 m? 80% dos alunos tem menos que 1,66 m. Né? Você vê rápido esse dado aqui. Então, vocês podem. Isso seria uma tabela de frequências completa, com todas as frequências que podem ajudar vocês. O mais importante é a primeira frequência absoluta. A partir dela, você calcula todas as outras, né? As duas primeiras aqui, né? Essas duas. Você tem que ter esses dados, e a partir deles você calcula os outros. Ok? Para mais detalhes, acompanhe o livro lá. Vamos agora à representação gráfica. Então, eu fiz só um slide para isso, para falar mais ou menos rápido. Então, em estatística, a gente tem vários tipos de gráficos e, dependendo da situação, você vai usar um ou outro, né? Então, por exemplo, vou falar de alguns deles aqui, existem mais, tá? Eu escolhi alguns para falar. Então, histograma. O que é o histograma? O histograma é esse tipo de gráfico aqui, onde você tem retângulos justapostos, então como se fossem retângulos coladinhos, e aí você faz esse contorno aqui, tá? Esses gráficos são interessantes quando você tem justamente a situação de intervalos de classe, porque é estranho você dividir assim, separar em colunas, se na verdade o teu intervalo é crescente, né? Então aqui esse é exatamente, inclusive, o gráfico da distribuição de frequência, dessa tabela de frequência aqui das estaturas, ó. Começou em 1,50 e foi até 1,74. Então, o gráfico está aqui. Né? Aumenta rápido e depois vai decaindo. Outro tipo de gráficos são os gráficos tipo colunas ou barras. Aqui, eu trouxe um do tipo barras, que são essas barras horizontais, né? Quando está na horizontal, a gente chama barra. Quando está na vertical, a gente chama coluna. Normalmente a gente utiliza gráficos do tipo barra quando a gente tem variáveis qualitativas. Tá vendo aqui que os valores assumidos pela variável, a variável vamos ver, seria a quantidade de exportação em milhões de dólares. Isso, a quantidade de exportação em milhões de dólares de cada cidade. Então, na verdade, a variável ela é quantitativa. Quantitativa. O resultado é um número. Ela vai assumir um valor. Né? Então, por exemplo, você vai lá, pensa que ao invés de ter alunos na sala, dessa ser tua população, onde você vai perguntar, você tem cidades. Aí você vai lá para São Paulo e pergunta, São Paulo, quanto você exportou? Aí eles dão um valor. Minas, quanto você exportou? Eles dão o valor e assim por diante. Então, é uma variável quantitativa, mas não tem aqui uma ordem entre as cidades a princípio, né? Então, a gente usa esse gráfico do tipo barras aqui, que poderia não estar assim decaindo, poderia tá diferente aqui, mas é uma recomendação, digamos assim, né? Do gráfico de barras. A coluna seria na vertical. Aqui a gente tem, aqui no final, um gráfico, já vou falar então, vou adiantar o pictograma, que são gráficos que envolvem figuras. Por exemplo, esse aqui, que está falando da população carcerária do mundo, e ao invés de simplesmente fazer um gráfico aqui com colunas, né, com colunas assim, meu Deus, coisa horrível. Deixa eu ver se eu consigo desfazer. Não. Então, deixa eu apagar. Se sai agora uma coluna aqui, outra coluna aqui, outra coluna aqui. Então, ao invés de fazer as colunas, simplesmente eles colocaram essas imagens, né, de prisioneiros, digamos assim, e o maior deles aqui, né, maior quantidade aqui.
Então, isso aqui seria um gráfico de colunas, mas foi optado por fazer o pictograma para ficar mais interessante. Temos também os gráficos de linhas, que a gente tem o nosso exemplo aqui atrás. Então, você marca os pontos, né? Então, aqui temos a produção brasileira de óleo de DND, no período de 1987 e 1992. E a cada ano você coloca a quantidade e depois você liga esses pontos. E você tem uma linha de tendência aqui, digamos. Então, teve um aumento, depois teve uma leve queda aqui, né? Teria que olhar agora o que aconteceu depois. Esses gráficos de linhas, eles normalmente são utilizados quando a gente fala de tempo, porque aí você pensa, né, nessa fluidez do tempo, o que vai acontecer para frente. Gráfico do tipo setores, é o mais conhecido, talvez, é o gráfico do tipo pizza, que a gente conhece, que é esse que está aqui. Por exemplo, esse aqui é o rebanho suíno do sudeste do Brasil, em 1992. Então, o quanto do rebanho está em cada estado, né, do sudeste. Para fazer esse gráfico, normalmente a gente usa a frequência relativa, né? A gente olha para as porcentagens, ou até escreve aqui as porcentagens que cada, no caso, o estado tem. Certo? O próximo, gráfico polar, esse não é tão conhecido, ele está aqui. Então, o gráfico polar, ele é um gráfico assim 360. Você tem situações de ciclo, né? Diferente da linha, que é uma coisa que segue para o futuro, situações assim que envolvem horas ou estações do ano, meses do ano, que você tem esses ciclos, você faz isso, né, como se fosse assim um círculo, uma circunferência aqui, e aí você marca a frequência, no caso aqui, precipitação pluviométrica em Recife. Então, o quanto choveu em Recife em fevereiro? Ah, choveu tanto. Daí eles marcam o ponto. Em janeiro, em dezembro e assim por diante. Aqui está pontilhado porque é janeiro de um ano, dezembro do outro, né? Então, eles estão fazendo aqui no sentido horário, diferente do nosso círculo trigonométrico. Eles estão andando assim. Então, na verdade, aqui essa ligação não faz muito sentido. Mas marca os pontos e depois vê aqui. Até dá para fazer essa circunferência com o raio sendo a média dos valores, né? Uma ideia interessante. Está para fora da circunferência, acima da média, abaixo da média do ano. E aí você vê onde se concentra dentro desse ciclo as chuvas, nesse caso aqui. Certo? Falei de todos. Então, assim, no livro ele vai detalhar um pouquinho mais, trazer mais alguns gráficos e dar algumas indicações de qual gráfico é melhor usar em cada caso. Mas vocês, né, quando trabalharem com dados, podem sempre buscar escolherem, né, testar alguns, ver o que fica melhor. Vamos agora para a parte de cálculo. Então, começando pelas medidas de posição, em particular eu vou falar das de tendência central, não vou falar das outras medidas de separatrizes, quartizes, percentis, enfim. Mas se quiserem ver essas outras que não são de tendência central, tá tudo lá no livro. Então, eu vou falar de 3 medidas de tendência central. A primeira delas é a média, que é a mais conhecida. Aqui a gente denota por x barra. Se x é a nossa variável quantitativa, que assume números. Então, qual é a média desses valores? Se você tem uma lista simples, dados não agrupados, você soma tudo e divide pela quantidade, né, de números que você somou. Assim que a gente calcula as notas, a média da disciplina e tudo mais. No caso de dados agrupados, sem intervalos de classe, que é esse caso aqui, então é uma situação onde você tem, você estuda a quantidade de meninos nos filhos de uma família. Então você estuda várias famílias e você conta quantos meninos tem, quantos filhos homens tem naquela família. Então, foram obtidos dados de 0 até 4 filhos homens. E aqui já está ordenado. Então, 2 famílias têm 0 filhos homens. 10 famílias têm 2 filhos homens. 4 famílias têm 4 filhos homens. Certo? Então, a frequência com que apareceram os resultados 0, 1, 2, 3 e 4. No total, foram estudadas 34 famílias.
certo? Então, como que a gente calcula essa média, né? A gente poderia pegar assim, se eu tenho 10 vezes 2 filhos, poderia fazer 2 mais 2 mais 2, 10 vezes. Mas a gente sabe que isso é o produto, né? Então, a gente vai somar o produto do XI, que é essa coluna aqui, vou escrever aqui embaixo, XI, que são os valores assumidos, vezes FI, que é a frequência. Então, eu vou ter lá 2 vezes 0, mais 1 vezes 6, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 12, mais 4 vezes 4. E vou dividir tudo isso pela quantidade, que a gente costuma chamar de N, esse número aqui, que é a soma das frequências, todas. Somar tudo isso dá 34. Então, eu divido pelo meu 34 aqui. Certo? Então, esse é o jeito mais rápido, digamos assim, né, de fazer a conta dessa média em dados agrupados. Agora, quando você tem dados com intervalos de classe, aí a gente vai usar como XI o representante da classe. Que a gente viu que, nesse caso, foi escolhido como ponto médio. Em geral, é isso que se faz. Então, eu vou pegar e vou usar a mesma fórmula, só que o XI vai ser o ponto representante da classe, certo? O N vai ser 40, as frequências estão aqui. Então, é bem tranquilo calcular a média. A próxima medida de tendência central é chamada mediana, que a gente representa por ME de x. X é a nossa variável. Então, eu já deixei pronta aqui a fórmula para mediana. Então, o que é mediana? É o ponto do meio. Não é exatamente a média, tá? É o ponto do meio. Então, vamos lá. A gente tem nesse exemplo aqui 34 famílias, tá? Temos 34 famílias. Desde a primeira até a 34ª. Aí, o que a gente pode fazer? A gente ordena essas famílias. Para calcular a mediana, sempre tem que pensar em dados ordenados, tá? Em rol, não em dados primitivos. Então, a gente ordena as famílias. Primeiro aqui, as duas famílias que têm 0. Depois, as 6 famílias que têm 1. E assim por diante. Então, a gente vai ter lá 0, depois 1, 6 vezes. Depois o 2, 10 vezes, até no final que você vai ter o 4 aparecendo 4 vezes. E essa é a 34ª família. Então, a gente ordena todas as famílias e a gente procura aqui o ponto do meio. Como a gente tem uma quantidade par de dados, a gente vai ter 34 dividido por 2 dá 17, né? Então, você vai ter as 17 primeiras famílias. Isso aqui é metade da tua população ali. E você vai ter aqui mais 17 famílias. Então, no caso da soma das frequências do N ser par, então a gente vai calcular a média entre os valores assumidos por essas duas famílias aqui, certo? E aí a gente tem que identificar aqui, e para isso é interessante usar a frequência acumulada. Vamos fazer aqui a frequência acumulada, que é o maiúsculo. Então, tem 2, 8, aí mais 10, 18, mais 12, 30, mais 4, 34. Então, cadê a família 17? Qual é o valor assumido? Quantos filhos tem a família 17? Então, a família 17 está aqui, ó. Está aqui no 2, certo? E a família 18 também. Até a família 18 está aqui. A 17 e a 18 estão aqui na categoria do 2. Então, a gente vai fazer a média. Como as duas estão na mesma categoria, 2 mais 2, 4 dividido por 2, ficou 2, né? Se elas estivessem em categorias diferentes, aí a gente obteria 2,5 nesse exemplo, né? Se eu tivesse a família 17 no 2 e a 18 no 3, então, tivesse um a menos aqui, né, nos meus dados, aí a mediana seria 2,5. Mas como as duas famílias estão aqui, é 2, que é essa fórmula aqui em cima. Então, o x, ou seja, o valor na posição n sobre 2, que seria a posição 17, mais o valor na posição 17 mais 1, ou seja, 18. Então, a gente viu que ambos são 2 e por isso esse resultado é 2. Agora, quando o dado é ímpar, é um pouquinho mais fácil, porque aí você
tem exatamente o cara do meio, né? Então, por exemplo, aqui, digamos que eu tenho, fosse uma distribuição com 5 famílias estudadas. Então, você estudou 5 famílias e você tem essa situação aqui. 0 filhos, 1, 3, 4, 4. Quem é a tua mediana? É o cara do meio. É esse cara aqui. Tá? Ele que separa 2 para lá, 2 para cá. Então, nesse exemplo, a mediana seria 3, que é o caso em que a quantidade aqui, né, o n é ímpar. Então, você pega exatamente o valor da posição n mais 1 sobre 2. Nesse exemplo de 5, o n é 5 aqui, porque eu tenho 5 famílias sendo estudadas. Então, eu pegaria 5 mais 1, que é 6, sobre 2, ou seja, a terceira posição. Terceira posição, o valor é 3. Certo? Bom, essa é a parte fácil dos dados agrupados. Agora, vamos para a parte um pouquinho mais complicada, que é quando envolve essas classes, né, intervalos de classe de uma tabela com intervalos de classe. Então, vamos lá. A gente tem 40 indivíduos, então a gente precisa saber quem seria o cara do meio. Então, tenho o cara 20 e o cara 21. Aqui. Então, esses dois, a média deles, que vai ser que seria a nossa mediana, caso estivesse naquela tabela lá do começo, né? Onde a gente tinha, deixa eu até voltar aqui. A gente tinha essa informação aqui, ó. Então, a gente poderia calcular aqui, nessa tabela, a frequência acumulada e ver onde é que está o cara 20 e o cara 21. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, mais 4, 9, e assim por diante. Achar o cara 20 e 21 e calcular. Só que quando a gente recebe a tabela já desse jeito, já agrupada, então a gente não tem essa informação, né? A gente perde um pouquinho de informação e não sabe exatamente qual a altura dos 4 indivíduos aqui. A gente sabe que está nesse intervalo somente. Então, como que a gente faz? Então, de qualquer forma, eu vou me identificar aqui onde é que está. Na próxima. Não. Aqui. Vamos identificar onde é que está o cara 20 e o cara 21. Então, 4 mais 9, 13. 13 mais 11, 24. Quer dizer que o cara na posição 20 e na posição 21 estão ambos na terceira linha. Certo? Então, a gente acaba de identificar a classe da mediana, que é a 3. Mas se a gente quiser estabelecer a mediana, um número, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma proporção. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tinha 13 indivíduos aqui até a classe número 2. E quando eu passei para a classe número 3, eu passei a ter 24, certo? Então, daqui para cá, foram 9. Né? Quer dizer, essa classe número 3 aqui, ela tem tamanho 9. Só que eu não quero o cara 24, né? Ele não é mediana. A mediana é o cara 20 com 21. Na verdade, o 20,5, que é a minha mediana. Então, a gente precisa entender proporcionalmente que número o cara 20,5 assume se o 13 é da classe 2, mas o cara 14 assumiria na posição 14 o 158, e o cara na posição 24 estaria ali no 1,62, né? Ou muito próximo do 1,62. Então, vamos lá. Então, do 13, tá certo? Me conta? Tá certo. Do 13 por 20,5 para o 13, eu tenho 7,5. Então, na minha classe, que tem aqui, a gente viu, tem 9, né? 9 carinhas. Eu quero carinha na posição 7,5. Tá? Essa primeira posição equivale ao 158. Essa última ao 162. Mas vamos pensar, vamos transladar isso e pensar que aqui equivale ao 0 e aqui ao 4. Tá? E eu quero o cara nessa posição. Se aqui é 0, aqui é 9. Do 0 ao 9, eu quero chegar lá no 7,5 e quero saber o quanto do 0 a 4 aqui esse negócio representa, tá?
Então, a gente vai fazer uma continha de proporção para isso. Ok. Então, se o cara 9 representa o 4, né? 9 está para 4. Então, o 7,5 está para quanto? Vou usar y para não confundir com a variável. Então, vou fazer a conta aqui, como eu fiz antes. O y, então, vai ser, fazendo para cá, 4 vezes 7,5 dividido por 9. Que vai ser, então, 4 vezes 7,5 dividido por 9. 3,33 aproximadamente. Na verdade, eu fiz essa conta, só que... Deixa eu ver se ela tá aqui. Porque eu acho estranho esse resultado. Tá aqui. Ah, tô vendo que eu tô fazendo errado aqui. Eu não tenho, errei aqui, né? Não tenho 9 caras, eu tenho 11. Do 24 para o 13, 24 menos 13 é 11, não é 9. Vou te corrigir aqui. 11 carinhas. Então, aqui eu tenho 11. Aqui eu tenho 11. E a minha conta aqui é dividido por 11. Então, de novo, na verdade eu já fiz aqui. 4 vezes 75 dividido por 11 vai dar aproximadamente 2,73. Então, desculpem pelo erro. Aproximadamente 2,73. Então, quer dizer, essa é a posição aqui representada pelo nosso 7,5. Quando eu volto agora a olhar a classe, eu tenho então que a minha mediana vai ser 158 mais 2,73, ou seja, 160,73. Quando a gente faz esse tipo de cálculo, a gente está supondo que essas 11 pessoas aqui nessa classe, elas se distribuam de forma igual dentro da classe, né? Então, essa é uma suposição. Pode ser que não seja isso que tenha acontecido, até daria para voltar a olhar lá. Mas é o que a gente pode supor nesse caso, quando a gente não tem a informação, tá certo? Se vocês olharem no livro, esse número está um pouquinho diferente porque ele considerou 20, não o 20,5. Mas eu acho que é 20,5 de acordo com essa mesma lógica aqui, tá? Vai dar uma diferença muito pequena, talvez por isso, né? Divide por 2 aqui e pronto. Né? Ou pega o cara do meio se for ímpar, ou divide por 2 se for par. E a estatística, por isso que eu digo, estatística não é matemática, né? Ela tem as suas características próprias. Na matemática, eu fico implicando aqui com 0,5, com aproximado. E a estatística, digamos, tem coisa melhor para se preocupar, né? A diferença de décimos ali não vai gerar um problema tão grande. Mas é sempre importante saber quando você está fazendo aproximações ou não. Isso pode gerar um problema maior nos processos que a gente chama de estocásticos, que seriam processos aleatórios, digamos assim, que podem levar a situações caóticas, enfim. Isso aí é outra área que eu já ouvi falar, já vi palestras, mas nunca estudei a fundo. Mas processos estocásticos, então, é uma coisa que envolve estatística, matemática e é muito interessante. Continuemos. A terceira e última medida de tendência central é a moda. A moda é a mais fácil. É uma medida que serve para você olhar para a tabela e dizer é isso aqui que mais acontece, né? O que mais acontece? Não estou procurando mediana, nem médio, mas estou procurando o que mais acontece. Por isso que é moda, né? Moda, o que mais aparece. Então, aqui, a gente vê claramente que o que mais tem, 12 famílias, tem 3 filhos. Então, a moda, nesse caso, é 3. A moda é ter 3 filhos, tá? E aqui, a classe modal, que daí a gente chama de classe modal. A classe modal é a classe de 158 a 162 centímetros. Então, a moda é ter
uma altura nessa faixa, certo? Então é bem tranquilo, né? É uma coisa que você calcula super rápido, olha super rápido, e ele, em geral, vai estar próximo da média e da mediana ali, na maioria das situações aí que existem. Mas aí, calculando as três, você tem um estudo melhor ali. Aí você pode, dependendo de se a média, a mediana e moda estão próximas ou não, você vai ter classificação para essa distribuição. Isso é uma coisa mais aprofundada que vocês podem ver lá no livrinho também. Eu coloquei aqui embaixo 3 situações de lista de números, só para poder falar dos nomes associados à moda, tá? Então vejam que nessa primeira lista aqui, claramente eu tenho uma moda. Digamos que isso aqui seja a idade das crianças de uma turma de alguma coisa, uma atividade extracurricular, sei lá. E aí a gente tem aqui 3 com 10 anos, né? 3 números 10. Então a moda nessa lista de dados aqui é 10. Agora, nessa lista aqui, não tem nenhum número que aparece mais vezes, né? Todos aparecem a mesma quantidade de vezes, que é uma vez. Todos aparecem uma vez. Então a gente fala que esse é um conjunto amodal, não tem moda. Já aqui, eu tenho aqui o 4 repetido 3 vezes, o 7 repetido 3 vezes. E os outros aparecem uma vez. Por mais que eu tivesse aqui, digamos aqui, 9 no lugar do 8, aparece 2 vezes. Então, o que mais aparece é o 4 e o 7. Então, a gente fala que esse é um conjunto bimodal. Tem 2 modas, que é o 4 e 7. Certo? Poderia ser trimodal, né? O que não dá é que daí não tenha nenhum que seja mais do que o outro. Daí ele é amodal. Digamos que todos aqui aparecessem 3 vezes. O 2, 3 vezes, o 3, 3, todo mundo aparece 3 vezes. Aí a gente diria que ele é amodal, porque nenhum deles se destaca com relação ao outro. Ok? Vamos agora às medidas de dispersão. Então, a primeira é a amplitude total, que é bastante simples também, que vai falar da amplitude dos seus dados. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma amplitude de 4. Por quê? O maior valor que aparece é 4, o menor que aparece é 0. Aqui a gente tem uma amplitude de 24, né? Porque o maior dado que aparece é 1,74, o menor dado é 1,50. Então, 24 centímetros é a nossa amplitude dessa variável. Se vocês lembrarem, lá não tinha 1,74, né? Não tinha pessoa com 1,74 m, só com 1,73. Mas olhando aqui, a gente não sabe disso. Então, aqui a gente diz que a amplitude é 24. Se a gente tivesse a lista assim, né, sem intervalos, a gente veria bem certinho que seria 23, na verdade. Agora vem as fórmulas, né, mais complicadas. E, inclusive, por essas fórmulas serem mais complicadas, elas nem costumam aparecer muito em vestibulares, tá? Quando aparece, eles dão a fórmula. Até porque tem diferentes formas de se calcular a variância e desvio padrão, que é a próxima, tá? Então, existem convenções, situações diferentes, enfim. Então, a variância é uma medida de dispersão, ou seja, que avalia também o quão espalhados estão seus dados, assim como a amplitude, e ela se baseia em comparar os valores com a média, que lembra, x barra é a média, eleva ao quadrado, divide por n. Então, faz aqui uma comparação com a média. Isso é a variância. Se você fizer umas continhas aqui, e o IESE faz esse passo, tá? Você passa daqui para cá. Se você não acredita, tenta fazer, usa a fórmula da média aqui, ou enxerga a média aqui dentro, né? Mas é um exercício legal de álgebra você passar daqui para cá, ou daqui para cá. Se não conseguir fazer, o IESE faz lá, na parte de variância. Então, isso seria a fórmula da variância para uma situação dessa, de dados agrupados. Dados não agrupados... desculpa. Dados não agrupados aqui. Dados não agrupados. Que você não junta... Você não tem frequência, né? Você tem só a lista de números, que é aquela lista. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 6 vezes, né?
aí você não tem frequência, só tem xis. Então, você teria n, uma soma aqui. Ah, outro detalhe, né? Essas somas não têm índice. Por quê? Aqui, como não estou agrupando, eu iria do 1 ao 34. Porque eu não estou agrupando. Agora, aqui, onde eu já tenho a frequência, onde eu resumo essa fórmula, como nesse caso eu tenho 5 linhas, a minha soma iria do 1 ao 5. Só que daí, no outro caso, vai ter 6 linhas. Então, por isso que não se coloca aqui, porque eu teria que dar mais uma variável, aqui um nome, para a quantidade total de linhas, né? Que não tem nome para isso. Então, você acaba não colocando, enfim, de novo, né? Diferenças da estatística e da matemática. Na matemática tem que colocar, senão não faz sentido. Então, aqui você simplesmente resume, soma menos vezes, não precisa fazer as 34 parcelas, mas junta com a multiplicação e tem somente 5 parcelas. Da mesma forma que você passa daqui para cá, você passa daqui para cá. Isso, daqui para cá. E você pode, aqui distribuindo esse 1 sobre n, chegar nisso. Tá? Então, tem várias formas de escrever a sua variância. Quando você tem dados com intervalos de classe, é a mesma coisa. A única coisa é que você vai usar o representante da classe como xi, certo? Assim como a gente fez lá no cálculo da média. Uma questão aqui é que, às vezes, essas fórmulas aqui são conhecidas como fórmulas populacionais, pelo menos foi isso que eu li. E você pode ter como denominador aqui, ao invés do n, n-1, quando você está trabalhando com as fórmulas amostrais. Mas aí tem que perguntar para um estatístico direitinho o porquê dessa diferença, de você dividir por 1 a menos, tá? Mas então, tomem cuidado. Também vocês vão olhar lá no Excel, deixa eu passar para a próxima tela, que é muito parecida. Quando vocês vão lá no Excel, vocês vão ver lá, calcular desvio padrão, né? Então, eu não garanto para vocês que a fórmula do software de planilhas que vocês estão usando seja igual a essa aqui. Pode ser que ele divida por n-1, pode ser que ele faça alguma outra adaptação aqui. Então, é sempre bom verificar, né? Ou tentar descobrir no manual qual é a fórmula que ele está usando quando ele calcula o desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz da variância. Por isso que lá a gente representava como S ao quadrado e sigma ao quadrado, ou sigma ao quadrado. E aqui é S ou sigma, porque você pega exatamente aquela fórmula e extrai a raiz. Certo? Isso aqui é o desvio padrão numa tabela não agrupada. Quando você quer a tabela agrupada, você trabalha com a frequência para diminuir o número de parcelas. Ou pode reescrever assim, como a gente já viu no anterior. Tá? Então, só fiquem atentos a isso, né? As diferentes fórmulas usadas para desvio padrão. Caso apareça numa prova, eles têm que dizer qual fórmula estão usando para vocês poderem fazer a conta. E a última medida de dispersão é a chamada coeficiente de variação. Eu não expliquei aqui só por que tem a variância e tem o desvio padrão. A variância, vocês estão vendo que a gente eleva os dados ao quadrado aqui? Então, se a gente estava com uma certa unidade aqui, né, tipo centímetros, a gente vai começar a trabalhar com centímetro quadrado, o que não faz muito sentido ao falar de altura. Então, você volta aqui e extrai a raiz. Aí você traz de volta o teu valor para a mesma classe de unidades ali e consegue fazer as comparações. Inclusive, por isso que o coeficiente de variação vai usar o desvio padrão para fazer a conta. Então, o coeficiente de variação é uma medida que vai dizer o quanto os seus dados variam. Ele é o desvio padrão sobre a média. E ele é importante porque te permite calcular, comparar variáveis que estão em unidades diferentes. Por exemplo, você poderia pesquisar estaturas e pesos numa determinada população. Só que aí uma coisa está em centímetros, outra em quilos. Como é que se pode comparar isso? Então, você pode fazer lá o teu coeficiente de variação. Vamos chamar essa variável de x, essa de y. O coeficiente de variação da variável x é os 5 sobre 175. E o teu coeficiente de variação da variável y é o 2 sobre 68.
Desculpa. É o 2, isso, 2 sobre 68, exatamente. Vamos fazer a conta aqui. Estatística precisa de calculadora, tá? Não tem jeito. Então, zero aproximadamente, não esqueçam, 0,0285, vou parar aqui. E o 2 sobre 68 é aproximadamente 0,02941. Aqui eu usei uma casa a mais, deixa eu apagar, se ficar igual. Então, o coeficiente de variação da variável x é maior do que o da variável, desculpa, da variável y é maior do que da variável x. E eles estão aqui adimensionalizados, né? Porque você dividiu centímetro por centímetro, quilo por quilo, então são dados 100 unidades adimensionalizados. Esse conceito da dimensionalização é muito útil em diversos contextos matemáticos, enfim. Certo? Então, esse valor também é importante. E agora, finalmente, a questão de correlação e regressão. Também serve para comparar duas variáveis. Então, digamos que a gente tem a variável x, que é notas em matemática, variável y, notas em estatística. Deixa eu ver. Esse aqui é um contexto. É um contexto, se não me engano, você tem aqui os alunos por número. O aluno número 1, o aluno número 8. Você fez uma amostragem da tua turma e sorteou esses alunos. E apareceram as seguintes notas. Então, uma coisa que a gente pode se perguntar é qual é a relação entre a nota de matemática e de estatística de um determinado aluno. Quando a de matemática é alta, a de estatística também, ou não, quando uma é alta e outra é baixa, elas acompanham, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, plotar os valores para cada indivíduo, ou ponto, no caso aqui, 5, 6, 8, 9, 7, 8, e assim por diante, até o último lá, que é o 2, 2. Então, a gente marca num plano cartesiano aqui, todos esses pontos. Ó, o 2, 2 está aqui, o 10, 10 está aqui, que é o cara aqui, número 38. E você marca todos esses pontos. Aí a gente está vendo que é uma nuvenzinha de pontos que vai subindo assim. Então, mais ou menos segue uma reta. Então, quando isso acontece, a gente diz que esses dados estão correlacionados linearmente. Existe uma correlação linear entre a nota de matemática e a nota de estatística. E é uma correlação linear positiva, porque é uma reta que está crescendo, né? Então, quando um aumenta, a outra aumenta. Se fosse negativa, é porque quando um aumentasse, a outra diminuiria. Então, uma correlação positiva, ou seja, os valores das variáveis uma acompanha, de uma variável acompanha do outro, mais ou menos, tá? Existem situações em que você não tem correlação linear, não é uma reta que aproxima, mas é uma parábola. Então, você pode ter lá os seus pontinhos fazendo mais ou menos assim, e aí você vê, opa, pode ser uma parábola, não ficou muito parábola, mas enfim. E pode ter, né, correlações polinomiais, ou pode não ter correlação também. Exponenciais, né, parece que está subindo exponencialmente. Então, a gente viu muitos desses gráficos e está vendo, né, com relação à Covid. Então, é interessante a gente saber um pouco sobre isso. E o que é a regressão? A regressão, que nesse exemplo, nesse desenho, a regressão linear, é quando você vai ajustar uma reta ou uma curva aos seus dados. Então, no caso da regressão linear, você quer encontrar uma reta que minimize o erro de alguma forma para os seus valores. Então, aqui, eu trouxe uma fórmula complicadinha aqui, que é esse R, que é o chamado coeficiente de correlação de Pearson. Então, esse coeficiente, ele vai assumir valores entre -1 e 1. Isso, entre -1 e 1. E dependendo desse valor, você vai classificar os teus dados entre... Tem correlação positiva, tem correlação se for 1, correlação negativa se for -1, não tem correlação se for 0. E dentre essas, né, se ficar lá entre 0 e algum valor decimal, que não me lembro exatamente qual é, você diz que tem uma correlação
relativamente fraca, ou uma correlação mais forte, estiver mais perto do 1, tá? Vocês podem olhar esses detalhes lá também no livro de estatística fácil. Esse conteúdo só tem nesse livro, tá? Não tem nos outros. Esse coeficiente aqui, ele não vai ser o coeficiente angular da reta, mas ele é muito parecido. O coeficiente angular da reta, a única diferença é que aqui embaixo não vai ter essa parte do y. Aqui vai ser com x também, tá? Esse número aqui vai ser o a da nossa reta. E o b vai ser calculado a partir do a, de uma certa forma, usando as médias. Então, não vou entrar em detalhes do cálculo da reta, tá tudo, as fórmulas estão todas no livro, tá? Mas é interessante que existem, então, esses parâmetros aqui, esses coeficientes que nos dizem, né, sobre a correlação. E aí, as formas de você fazer a regressão, que é achar uma curva que melhor represente esses dados. Ok? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Acabei falando durante mais de uma hora. Na prática, né, na sala de aula, eu usava, se não me engano, 2 aulas para fazer esse conteúdo. E vocês faziam um trabalho, né, explicava tudo isso, e aí vocês escolhiam uma determinada situação, que vocês iriam levantar dados, fazer uma pesquisa e fazer todos esses cálculos, né, e aí depois ainda tirar uma conclusão sobre isso. Né? Podia ser uma situação do CEPT, associado às notas, algum tipo de dado que existe nas tabelas do IBGE, qualquer coisa. Então, é uma atividade bem legal. Infelizmente, a gente tem pouco tempo agora, né, aqui no remoto, então não vamos fazer essa atividade, mas quem quiser treinar, né, quem quiser ver se entendeu, a melhor forma que eu indico é você pegar uma tabela de dados e tentar aplicar alguma dessas coisas. Se alguém quiser fazer isso, eu fico à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa listinha de exercícios. Então, quem quiser fazer exercícios para treinar, a gente tem, eu separei aí onde estão esses exercícios nas nossas 3 referências. Algumas já estão na lista que vocês têm que entregar, mas claro, são só 3, né? E aí tem vários para vocês treinarem se quiserem. Ok? Então, espero que tenha sido útil e desejo bons estudos a todos. Até a próxima.